Bom dia, meninas, tudo bem? Bom, o gênero textual de hoje é o artigo de opinião. Ele tem algumas diferenças do editorial. Vamos vê-las? Bom, o artigo de opinião, ele é um gênero bastante utilizado em jornais, revistas, tanto jornais escritos quanto jornais digitais. Bom, para que serve o artigo de opinião? Ele serve para que nós, né, agora não são mais os donos de jornais e revistas, expressarem as opiniões. São cidadãos comuns, né, que escrevem, né, chamados articulistas, e escrevem sobre temas polêmicos para expressar o seu ponto de vista. Por quê? Porque todos nós temos a nossa opinião. Qual que é o principal objetivo? Eles escrevem os artigos de opinião para quê? Para informar sobre um assunto, e sempre um assunto polêmico durante a semana, né? Ele tem o objetivo de informar e não só informar. Ele vai tentar o quê? Te convencer sobre a opinião dele daquele assunto. Como nós vimos, né, lá na página 54, se eu não estiver enganada, né, do nosso livro de produção de texto, né? Deixa me ver aqui, se eu não estiver enganada. Página 48. Ele vai tratar de um assunto bastante polêmico, que são as cotas, né? O que são esses assuntos polêmicos? São esses assuntos divergentes, que sempre vai dividir a população de qualquer país, metade contra, metade a favor. Tudo bem? Prosseguindo, qual que é a estrutura dele? Ele vai ser como qualquer texto dissertativo argumentativo, como editorial, como texto dissertativo argumentativo puro, como a crônica argumentativa, ou seja, ele vai trazer uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você vai introduzir o quê? Tema, tese. O que é a tese? A sua opinião. O desenvolvimento, você vai trazer o quê? Dados, ou seja, fontes. O que são as fontes? Dados, retomadas históricas, chamamos de dados do quê? Pesquisas, IBGE, Ibope. Lá na correção, né, que está postada lá no canal, do artigo de opinião do livro, eu explico bem detalhado no artigo de opinião sobre as cotas, no artigo pronto sobre isso. Então, não basta apenas eu argumentar. Eu preciso de quê? Provas concretas, ou seja, fala de autoridades da área, exemplos através de dados, pesquisas, retomadas históricas e tudo aquilo que eu já expliquei para vocês. Bom, ele vai também discutir opiniões contrárias. De repente, ele traz uma opinião contrária à dele para quê? Para usar a favor dele. Bom, depois eu ensino vocês como fazer isso. Conclusão. No artigo de opinião é interessante você usar uma proposta de solução. Bom, se você está identificando um problema na sociedade, é sempre bom você já começar a apresentar uma proposta de solução para essa problemática. Vamos lá? Quais são as características do artigo de opinião? Bom, claro que ele vai, né, como já foi dito, mostrar opinião sobre um tema polêmico, que causou uma polêmica na sociedade, na semana, no mês. Como já foi dito, ele está ali, né, na internet, no seu WhatsApp, ele está aparecendo toda hora.
Ele vai ser um tema que você vai à padaria, o povo está comentando, você vai ao supermercado, o povo está comentando, sua tia chega, ela fala, mas você viu, fulana, você vai falar, então é um tema polêmico e provocador. Provocador porque, de repente, se começarem a discutir, às vezes até os ânimos da gente ficam até exaltados, porque mexem até com as nossas emoções. Bom, meninos, para escrever um artigo de opinião, precisa de usar a variedade padrão da língua. Por quê? Jornais, mesmo que sejam revistas, blogs, eles vão para a internet, então não dá para escrever lá um tá, um pra. Isso aí cabe lá na crônica, que é um texto leve, aqui no artigo de opinião. Pode não, tá? Bom, vamos lá? Nós todos, né, temos a nossa livre liberdade, né? Nossa, livre liberdade não dá, né? Nosso livre arbítrio para expressar a nossa opinião sobre qualquer assunto, tá? Nós vivemos em um país que nos permite isso. Como que eu faço a introdução? Primeiro parágrafo. Vamos no passo a passo? Adoro passo a passo. O primeiro parágrafo do texto é onde eu vou colocar o tema e a tese. Bom, se eu estou escrevendo, por exemplo, sobre cotas, eu vou começar. No que diz respeito ao assunto cotas, qual que é a minha tese? Se eu concordo, vou usar o exemplo do livro. É válido afirmar que a tese é um meio muito bom, é um meio muito válido para que os alunos entrem nas universidades. Eu estou a favor. Estou contra agora, mudei de lado. No que diz respeito às cotas, é muito válido afirmar que é mais um sistema de discriminação. Por exemplo, o aluno pode até entrar, mas ele não vai conseguir terminar, porque ele sempre teve uma educação de má qualidade. Pronto, acabou seu primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo, ele serve para você, meninos, nortear a discussão. Ele serve para você mostrar para o seu leitor sobre o que você vai falar e qual é a sua opinião. Detalhe, o título precisa ser chamativo. Mas o título, primeiro, você faz todo o texto, lê o texto e vê qual é a cara do título. Nunca faça seu título primeiro. Porque tem gente que fica ali, ó, antes de começar, qual título eu ponho, qual título eu ponho, qual título... Não, o título é o último. Depois do texto pronto, você lê e fala qual é o título que combina com o seu parágrafo. Ou você nunca vai fazer isso aí, hein? Aluno de 9º ano, não, tá? Seu comentário é muito importante para nós. Nós sem comentários, não, nem pensar. Você agora já tem a capacidade de argumentar. Qual que é o desenvolvimento? Vamos voltar lá no passo a passo? Meninos, aquele passo a passo que nós fizemos juntos, eu publiquei lá naquele texto, lá ó, no Órfãos de Ashimura, tá bom? E ele serve para qualquer tipo de texto, ele é uma base. Tá? Basta acrescentar as características do artigo de opinião. Quais são elas? Primeiro, título que chama a atenção do leitor. Ele vai ser um texto que trata de um tema polêmico e ele sempre vai vir assinado. Agora, a base dele, que está lá naquele vídeo que eu postei para vocês, né, o passo a passo, está dentro lá daquela análise dos órfãos de Ashimura, vale para qualquer tipo de texto argumentativo. Você pode usar para fazer o seu artigo de opinião, desde que você coloque nele as características do artigo de opinião. Vamos relembrar? Título provocador, que faça o seu leitor entrar nele e mergulhar e ler. Chame a atenção do leitor através do título. Vai tratar de um tema polêmico.
e assim, senão não caracteriza artigo de opinião. Esse é só um texto dissertativo. Vamos desenvolver? Bom, desenvolvimento é a parte mais extensa do texto. Sempre, né? Nós trabalhamos com 2 parágrafos. É o seu momento de argumentar. No artigo de opinião, eu argumento mais e trago os dados, tá? Ele é um tipo de texto que eu falo... Como assim, professor? Eu falo mais que dados. Eu expliquei isso lá na correção e mostrei para vocês. Por exemplo, eu trago um dado, mas eu falo mais. Eu comento mais. A partir do dado, a minha expressão de indignação, a minha expressão de apoio é maior. Tudo bem? Eu não tenho tanta preocupação em trazer fontes, mas isso não significa que eu não tenho que trazer o quê? Ó, dados de pesquisas, falas de autoridades da área, retomadas históricas, repertório sociocultural, comparações para sustentar a minha tese. Você não está livre disso. Porém, você traz, mas comenta mais. Porque o artigo de opinião é a sua opinião. Ficou redundante? Ficou repetitivo? É isso mesmo. Por exemplo, eu trago um dado. A Faculdade de São Paulo vai liberar até 50%, a USP, 50% das vagas. Isso é um dado. Eu posso gastar até um parágrafo comentando esse dado, sem trazer mais nenhum dado. Tudo bem? O artigo de opinião, ele não tem a necessidade de você trazer tantos dados assim. Tá bom? Vamos lá. Dúvidas? Pode mandar para mim. Vamos ver como é que faz? O primeiro parágrafo você vê lá. Segundo parágrafo, AG1, o que você faz? Fala a sua opinião, lá no final você usa uma fonte, um dado. Terceiro parágrafo, da mesma forma. Você pode usar uma comparação, Brasil com algum lugar, um repertório sociocultural, ou seja, uma outra área do conhecimento, a geografia, a história, tudo bem? Você pode usar uma fala de uma autoridade da área, certo? E depois, aliás, e antes, argumentar. O argumento, usar a fonte no meio, argumenta de novo. Fala, solta a sua voz. O argumento, o artigo de opinião, ele tá ali para quê? Para você soltar a sua voz mesmo. É isso que ele vai fazer por você. Tá bom? Então, resumindo, o que é um artigo opinião? Ele é um texto opinativo. Ele te liberta de usar dados? Não. Olha só. Ele pode ter comparações, exemplificações, depoimentos de autoridades da área, dados estatísticos. Menos? Sim, mas precisa ter. Tá bom? A sua fala, tá bom? Primeira pessoa, jamais. No máximo, segunda pessoa, do plural. Pensamos, né? Porque é um artigo de opinião. Eu penso, eu acredito, nunca, never, jamais. Forever. Nunca, never, forever, jamais. Bom. E para finalizar, professora, conclusão. Momento de mostrar a resolução para o que você defendeu o seu texto todo. Bom, se eu sou a favor das cotas, está na hora de eu defender, né? Bom, eu não posso apresentar uma proposta de solução que já existe. O ideal é que eu crie uma nova proposta de solução. Se eu apresentar uma proposta de solução que já existe, então eu tenho que melhorá-la, ou seja, intensificar. Por exemplo, se eu falar lá sobre a Lei Maria da Penha, é preciso criar uma lei que proteja as mulheres da agressão física. Gente, isso já existe.
Então, você tem que falar, intensificar. É preciso que intensifique, que crie mais delegacias, aí pode. Entenderam? Não criem propostas de soluções para leis que já existem. Ou para... não criem propostas de soluções que já existem. Se elas existem, intensifique, melhore as. A gente, o que tem que ter? 5 coisas. Vão eliminando. A gente, quem resolve o problema. Não vão usar a sociedade. A sociedade precisa, não. A sociedade é muita gente. Ou nós. Nós precisamos, não, nós também é muita gente. Especifique. O governo, a família, a escola, a mídia. Nossa, tem tanta. Entendeu? Os hospitais. Tem muitas esferas da sociedade. Ó, o governo, a escola, a mídia, o ministério. Tem tantos ministérios. Esse negócio de a sociedade, nós, não usa. Proibido. Ação. Quem irá fazer? O que o agente vai fazer? Então tá. Bom, o Ministério da Educação, lembrando que eu estou falando de cotas, o Ministério da Educação deve, eu nunca posso usar deveria. O seu agente deve, ou precisa, uma ordem. Não vai falar precisa conscientizar. Gente, esse negócio de conscientizar também não vai rolar. Não dá. Gente, conscientizar as pessoas. O que é isso? Como assim conscientizar? Agora, fazer propagandas que conscientizem, aí rola. Se eu falar assim, criar programas, hashtag, agora, a sociedade precisa conscientizar as pessoas. Olha que proposta mais vaga. Eu não sei quem é a sociedade, eu não sei como que é essa conscientização. Aí não dá, não tem como. Use verbo no imperativo. Ó, o Ministério da Educação, eu posso fazer até uma casadinha, ó. O governo federal, detalhei, junto ao Ministério da Educação, deve deveria errado. O governo deve. Meio. Como essa ação deverá ser feita? Viu que eu parei? O governo federal, junto ao Ministério da Educação, especifica o ministério, porque tem ministério demais. Ou seja, se livra do detalhamento. Deve, por meio de verbas, aumento de... Aí você vai ver o que ele... né? Deve, por meio de verbas... Você não falou só a ação ainda, você pode falar antes. O governo federal, junto ao MEC, deve aumentar o número de cotas. Como? Você tem que usar o meio. Por meio de verbas. Se fosse a mídia, por meio de propagandas. Detalhe, é do agente ou da ação. Você já falou, o governo é qualquer governo? Não, é o federal. É qualquer ministério? Não, da educação. É qualquer ação? Não, você falou. Deve aumentar você pode falar, deve aumentar, por exemplo, o Ministério da Educação deve aumentar as cotas, o número de cotas. Vamos detalhar? Para as universidades particulares, para o maior número. Então, cada detalhe que você põe é uma informação a mais. É mais fácil colocar detalhe no agente ou na ação. Então, já eliminei 4, falta 1.
Olha o exemplo, governo sem detalhamento. O governo, principal responsável pelo bem-estar da população, show de bola. Você já deu detalhamento. Efeito último. Então, tem agente, ação, detalhe. Agente, ação, meio, detalhe e efeito. 5 coisas para eu montar minha proposta de solução. Efeito. O que você espera que aconteça no futuro com a sua proposta? Exemplo. Para que assim, ai gente, faz mesóclise, que é chiquérrimo, faz, pelo amor de Santo Cristo. Não escreve para que assim resolverá. Para que assim resolver-se-á os problemas da falta de moradia para os moradores de rua. Para que assim resolver-se-á a diferença entre as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade de educação, para que assim resolver-se-á. Então, a mesóclise enriquece o seu texto. É melhor que você usar futuro do presente, por assim, resolverá, assim, sem ser mesóclise, né? Porque os dois são futuro do presente. Usa resolver-se-á, vai ficar elegante. Vamos escrever? Bom, eu espero que essa teoria do artigo de opinião não parou por aqui. Vocês precisam juntar a correção comentada sempre com a teoria. Primeiro, gente, estuda no livro. De cabeça para baixo não dá. Que isso, gente? Primeiro, gente. Como é que é, gente, aqui? Primeiro. Ah, tá. Você já sabe o livro, chega. Primeiro, gente, faz o livro, estuda um pronto. Eu corrijo com vocês, mostro como se faz, entendeu? Dou a teoria, explico como faz para depois nós fazermos o nosso. É assim com todos os textos. E aí, no final, sempre dá certo. Vocês estão preparados para fazer qualquer tipo de texto. Você é capaz. Um beijo no coração. Eu amo os meus novos anos. Fiquem com Deus. Tudo vai ficar bem.